Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Biologia. Com vocês aqui o professor Tarsis. Quero pedir desculpas aí pelos nossos problemas técnicos, tá? Na semana que vem eu vou conversar com a coordenação para ver se eu consigo fazer essa aula ao vivo em casa, tá? Nós não abriu o aplicativo, começou a abrir e travou, enfim, não deu certo. Mas tentamos, né? Então vamos fazer aqui hoje mesmo pelo Instagram, tá? Qualquer problema técnico que vocês tiverem, vocês falam, por favor, lá no grupo. Eu tô com o grupo do WhatsApp de vocês aberto aqui no meu computador, tá na minha frente. Então vocês podem mandar qualquer mensagem lá que eu vou visualizar, tá bom? Então, primeiramente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um ano letivo, mais uma vez. Eu quero agradecer a todos vocês que já entraram aí na nossa aula. E vamos fazer a nossa aula hoje no esquema Instagram mesmo, que vocês já estão acostumados do ano passado, né? Todo mundo aqui já participou de alguma aula assim, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Estão vendo o quadro aqui atrás de mim? Estão conseguindo enxergar tudo certo? Confirma nos comentários aí, por favor. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Sara, tudo certinho? Maria Eduarda? Então, beleza, tá? Nós vamos atrasar um pouquinho aí a nossa aula, né? Já atrasamos, na verdade, mas fiquem tranquilos, o conteúdo de hoje é bem tranquilo, é um conteúdo introdutório da biologia, tá? A lista de atividades já foi postada no GR8 mais cedo, e como eu sempre faço, vocês que tiveram aula comigo ano passado já sabem, a gente sempre tem a aula ao vivo, como está sendo agora, ou gravada, e eu sempre coloco, além dessa aula ao vivo, um conteúdo complementar, que é uma aula complementar. E essa aula complementar, ela é um documentário, ela é uma reportagem, ela é uma entrevista com alguém, ou ela é uma outra aula de algum outro professor, um professor que eu considero bom, importante, que consiga falar coisas também dentro da mesma linha, tá? Então, são aulas selecionadas. Então, sempre que vocês terminarem a aula ao vivo, vocês assistam a aula complementar que está no GR8, que muitas vezes vai ser uma aula minha mesmo, outras vezes não, e depois façam a ficha de atividades, que também está no GR8. Todo mundo entendeu o raciocínio? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Tem alguns alunos novatos, então deixa eu me apresentar aqui, né? Escrever meu nome direitinho aqui no quadro. Para quem não me conhece, eu sou o professor Tarsis, sou biólogo e vou trabalhar com vocês biologia. Opa, deixa eu virar aqui a câmera, porque a câmera aqui ela fica ao contrário para vocês, né? Então tá aqui, tem no perfil aí também, mas é sempre bom mostrar no quadro, né? Então tá aí meu nome, tá? Para quem não me conhece. Bom, professor Tarsis, o senhor já falou com a gente semana passada, não falou? Falei. E estou falando de novo e vou repetir. Olha aqui. A ficha de atividades que está lá no GR8 para vocês, eu vou criar um fórum. Eu sempre crio fórum no período da tarde do dia que eu postei a atividade. Por quê? Para vocês terem um tempo para resolver. E vocês vão postar essa atividade no fórum do GR8 até às 23h59 de domingo. Isso quem já teve aula comigo sabe, eu sou muito rígido com isso. Eu não aceito atividade atrasada, eu olho uma por uma, anoto quem fez, quem mandar depois de domingo já era, a não ser em casos que tenha atestado médico, que esteve doente, aí é outra conversa. Mas nas outras situações, vocês têm o tempo todo para fazer isso. Não o tempo todo, né? Desculpa, alguns trabalham. Mas tem algum período para fazer essa atividade, tá bom? Então levem a sério essa questão da pontualidade na entrega das atividades, beleza? Outra coisa, para quem não assistiu a aula da semana passada, todas as lives que nós fizermos pelo Instagram, elas ficam gravadas no perfil do professor e eu também disponibilizo no YouTube para aqueles alunos que não têm Instagram, beleza? Isso aí vocês já estão cansados de saber, né? Mas é sempre bom falar, caso alguém ainda tenha dúvida, beleza? Bom, pessoal, vamos então para o nosso conteúdo de hoje. Eu vou virar a câmera aqui porque eu vou ter que filmar a tela do computador, tá? E depois esse slide eu vou colocar para vocês no GR8, beleza? Então o conteúdo de hoje, ele é sobre a origem da vida.
Como assim, professor, origem da vida? Alexandre, já postei de manhã, tá? Acessa lá no ambiente virtual, vai na sala virtual de biologia e aí você consegue acessar as atividades. Ou, se você for em ambiente virtual, lá em anexos, para vocês alunos aparecem anexos, né? Vocês colocam em ver todos, tá? Vocês têm que acessar o GR8 pelo Google. O aplicativo está dando problema. Vai lá no navegador, no Chrome, no Safari, no navegador que vocês usam para usar a internet. Acesse o GR8 por lá, tá bom? O aplicativo está dando problema para mostrar as fichas por enquanto. Beleza? Então vamos lá, o nosso conteúdo é sobre a origem da vida. O que é essa questão da origem da vida, pessoal? Então deixa eu dar um esclarecimento aqui que eu sempre gosto de dar quando eu vou falar desse conteúdo. A explicação científica, as hipóteses científicas para a origem da vida, elas são baseadas naquilo que os cientistas conseguem enxergar. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu sou cristão, eu, professor Tarso, sou cristão, é a minha fé pessoal. Mas na ciência, eles não analisam fé, eles não analisam religião, eles analisam aquilo que eles conseguem ver. Tá? Então o que eu quero dizer aqui para vocês? Que nessa aula que eu vou dar para vocês aqui, eu não estou dizendo para ninguém deixar de acreditar em Deus, ou que Deus não existe, nada disso, até porque eu acredito. Entretanto, eu como professor, eu tenho uma responsabilidade científica de explicar para vocês o conteúdo científico, a explicação científica, tá bom? Então, isso que nós vamos ver aqui hoje. A primeira coisa Lu, reinicia, sai da live e entra de novo, tá? O restante do pessoal tá me ouvindo aí, gente? Alexandre, tem sim, deve ser porque não chegou aí, tá? Vê se o ano letivo tá marcado como 2021. Exatamente. Isso, meninos. Vocês são espertos, tá vendo? Isso. Tá bom, agora eu vou continuar aqui. Qualquer dúvida vocês comentem, tá bom? Então, o primeiro tópico da origem da vida, lá no passado, quando os caras estavam tentando explicar sobre a questão de como a vida surgiu algo chamado de abiogênese, que é chamado de geração espontânea. Como assim, professor? Essa abiogênese, ela surgiu com um filósofo grego, que foi o primeiro cara registrado a dar essa explicação científica para a origem da vida. Ele chamava-se Aristóteles. Esse Aristóteles, ele era um defensor dessa biogênese. E o que ele falava? Ele falava que os seres vivos, todos os seres vivos que existem, eles também podem se originar a partir da matéria inanimada, na presença de um princípio ativo. Como assim? Gente, imagina comigo o seguinte, a época que o cara viveu, muito tempo atrás, ele não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, ele não tinha esse conhecimento científico que a gente tem hoje, tá? Então ele propôs uma explicação que para a época dele foi uma explicação assim, que fazia sentido para a época dele, tá? Tem, Andressa, assim que finalizar a live, vocês vão mandar o nome, tá? Essa parte inicial aqui da biologia tem um pouco de história sim, viu, pessoal? É normal. A história ela está presente em todas as disciplinas, mas nós vamos ver a parte biológica daqui a pouco. E aí esse Aristóteles, ele falava assim, por exemplo, ele pegava uma pedra e ele observava que por cima da pedra tinha algumas plantinhas, por exemplo. Na cabeça dele, o que acontecia? Aquelas plantinhas que estavam em cima da pedra, elas surgiam a partir da pedra que estava ali. Só que a pedra não é um ser vivo, tá? A pedra não é um ser vivo, mas na cabeça dele essas plantas surgiam dessa pedra. Então, por exemplo, para Aristóteles, se ele visse um cadáver de cachorro morto, por exemplo, se é cadáver está morto, né, professor? Se é cadáver está morto, né? Não tem cadáver vivo, né? Então, se ele visse um cadáver de cachorro no chão, por exemplo,
e aí ele visse larvas andando por aquele cachorro. A explicação que ele daria é que muito provavelmente aquelas larvas, elas surgiram da carne do cachorro, da matéria morta. Então essa é a explicação dele, tá? E aí ele vai mais adiante. Por exemplo, surgimento de larvas de insetos no lixo. Ele falava que o lixo se transformava em larva de inseto. Outra coisa, surgimento de girinos nas lagoas. A lama do lago se transforma em girinos, né? Então era a explicação dele, ou seja, ele falava que os girinos vinham não do sapo que reproduziu, cruzou, né, com outro indivíduo e formou os girinos. Não, o girino formou da lama, porque ele via os girinos sozinho. Entendeu o raciocínio dele? Só que nós sabemos hoje que ele estava errado. Mas mesmo naquela época, depois de alguns séculos depois, alguns cientistas algumas pessoas começaram a concordar com essa teoria da abiogênese. Então, quando eu falo o termo aqui, ó, abiogênese, deixa eu mostrar para vocês. Abiogênese. Então, esse abiogênese significa que geração de vida a partir da matéria não viva. É a explicação que ele dá, tá? Bom, pessoal, nossa aula não vai demorar muito a acabar não, tá? É porque a gente começou atrasado por causa dos problemas técnicos. Então, eu vou ter que tomar um tempinho aí, tá bom? Mas não é muito não. Outro cara que veio com essa ideia de a matéria viva surge a partir da não viva é o Eumon. Esse Eumon, ele falava que os ratos que surgiam juntando grão de trigo mais camiseta com suor, eles surgiam a partir dessa matéria. Por exemplo, ele propunha que os grãos de trigo que estavam nesse pote, eles se transformavam em ratos devido à presença do suor. Olha as ideias, gente, mas era o que eles não tinham conhecimento das coisas. É o que eles propunham, tá? Hoje você pode falar assim, professor, esses caras eram muito... Não tinha entendimento de nada. Na verdade, eles propunham explicações para aquilo que eles conheciam, certo? Aí vem outra área chamada de biogênese, tá? Aí a biogênese, que é o que a gente acredita, e não só o que a gente acredita não, é o que é verdadeiro, é o que acontece. O que ela diz? Ela diz que os seres vivos só se originam a partir de outros seres vivos, através da reprodução, tá? Então, ou seja, só é possível um ser vivo originar a partir de outro ser vivo. Professor, quem foi o cara que olhou para esses caras aí e falou: vocês estão muito né? Deixa eu dar uma explicação direito para esse negócio aqui. Foi esse cara aqui, ó, Francesco Redi, lá no século 17. Esse cara aqui, ele fez um experimento muito simples, mas um experimento que mudou a visão que as pessoas tinham de como surgia, por exemplo, as larvas na carne em decomposição. Olha o tanto que ele foi esperto. O que ele fez? Ele pegou 2 frascos, ó. Em um ele colocou um pedaço de carne crua com a tampa aberta, e no outro ele colocou a carne com o frasco tampado. Aí ele ficou reparando e observando que só aparecia larva no frasco destampado, certo? E aí o que ele propôs? Gente, é claro que a larva, ela não surge da carne. A larva vem de quem? A larva vem da mosca. A mosca vai lá, bota a varejeira, né? E aí essa varejeira se transforma na larva, que depois se transforma na mosca. Então, com esse experimento simples, ele conseguiu desmentir essa galera aí que estava falando asneira. E para você ver, uma coisa bem simples, mas na época foi o experimento, tá? Porque o pessoal não tinha conhecimento. E aí vem, pessoal, nesse contexto, o contraste das duas teorias. Uma, a biogênese, ela não foi cientificamente validada, ou seja, ela foi descartada, e a outra, a biogênese, foi validada, ou seja, cientificamente aceita. Aí, quando os caras começaram
a entender que só era possível um ser vivo originar a partir de outro ser vivo, é que o pessoal começou a questionar então qual era a origem da vida. Então, a partir do momento que se aceitou, olha, só pode ter um novo ser vivo a partir de outro ser vivo, então aí veio outros curiosos e perguntaram, tá, então como que surgiu a vida? Aí os cientistas começaram a buscar soluções, começaram a explicar possíveis teorias, tá? Vamos ver um pouquinho delas aqui, ó. Então a gente tem esse cara aqui, o Needham. O Needham foi um cara que viveu por volta de 1745, né? E ele era um defensor da abiogênese, tá? Da abiogênese. Ele falava que surgia coisas vivas a partir de não vivas. Pessoal, fiquem tranquilos. Assim que finalizar a live, eu vou mandar a ficha lá no grupo de vocês. O GR8 está com algum problema, tá bom? Alguém avisa lá no grupo, por favor. Manda o link lá do meu perfil, tá? Tem aluno aqui me perguntando, eu não consigo sair da live agora. Como que entra na live? Fala para eles que é só apertar na bolinha do perfil do professor lá, ó, que tem a foto. Aí tá escrito ao vivo, ele entra, tá bom? Vamos lá então. Esse cara aqui, ele era defensor da abiogênese. Aí o que ele falou? Olha o raciocínio dele. Ele pegou um caldo nutritivo, ferveu. Teoricamente ele matou as coisas aqui que destruíam esse caldo, que fazia o caldo azedar. Só que depois apareciam micro-organismos. Só que detalhe, o frasco está aberto, tá bom? O frasco está aberto. E aí, só que ele não pensou nisso. Aí o que ele falou? Tá vendo? Eu provei para vocês que esse povo aí está errado. Eu peguei um caldo nutritivo, fervi, matei o que poderia ter ali. E depois de um tempo deixando ele parado ali, alguns dias, o caldo azeda, quer dizer que algum ser vivo apareceu ali. Isso mostra que o ser vivo surge a partir da matéria inanimada. Aí veio um cara e falou, não, meu filho, você está errado, quer ver? Aí veio outro cara, que é o Spallanzani, que é o defensor da biogênese, ó, de 1770. Viveu perto dele. Carlos, eu acho que não tem necessidade de eu mandar você para disciplinar o seu nome no primeiro dia de aula, né? O nome do que você está falando aí não é bola, não. Tem outro nome na biologia. Bola é outra coisa. Beleza? Vamos lá então. Aí esse cara Spallanzani, em 1770, ele defendeu o seguinte, ó. Ele fez o mesmo experimento que o cara anterior, tá? E aí ele falou assim, não, esse cara aí, ele não considerou um pequeno fator. Qual que era o fator, primeiro ano? O frasco aqui está tampado. Ele fez o mesmo processo, ferveu o caldo com o frasco tampado e depois, ó, não apareceu micro-organismos. Não aconteceu o que aconteceu no anterior. Ó, para vocês verem. Aí qual que foi a explicação dele? O cientista anterior, que utilizou o caldo com frasco tampado, ele não sabia que as bactérias poderiam contaminar um alimento pelo ar, porque tem bactérias que elas ficam no ar. Então essas bactérias caíam ali, tá? E aí estragava o caldo, porque elas se reproduzem e isso azeda o caldo. Nesse caso aqui, o cara falou, não, meu filho, como que você faz o experimento sem tampar o frasco? E aí ele provou que, na verdade, não tem como surgir matéria viva a partir da não viva. Entenderam? Carlos, tranquilo, mas mais uma dessas, já sabe, né? Falta de respeito, rapaz. Alguma dúvida? Até agora? Nossa, tem um monte de dúvida aqui, desculpa, gente, agora que eu tô vendo. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu já respondi. É porque tem alguns alunos que estão mandando as dúvidas pelas cartinhas, tá? Aquela que só o professor vê. Vocês também podem mandar por aí, tá bom? Mas se alguém quiser mandar nos comentários, fica à vontade.
As dúvidas aqui eu já respondi. Ainda bem que vocês não brigaram comigo. Qualquer coisa vocês falam aí nos comentários. Vamos continuar para a gente finalizar? Então, pessoal, basicamente, o que vai acontecer? O Needham alegava que esse Spallanzani aqui, ó, que é esse cientista, ele havia destruído o princípio ativo ao ferver o caldo. Mas o Spallanzani alegava que o Needham não havia eliminado todos os micro-organismos presentes no caldo. Além disso, ele não considerou também a questão do frasco tampado, tá bom? E aí veio um cara, a gente está estamos quase terminando, olha aqui. Aí veio um cara, que é o cara assim, mais famoso, inclusive tem um instituto na França com o nome dele, que é o Pasteur. Inclusive o Pasteur, ele foi um cientista brilhante para a época dele, ele foi um cara genial, tá? E ele foi um dos cientistas que confirmou a teoria da biogênese, tá? Galerinha, deve ser a conexão aqui da escola. Deixa eu mandar no comentário aqui. E agora, vocês estão vendo? Ouvindo? Tá, eu vou falando aqui, de qualquer forma a live fica gravada. Vocês podem assistir ela depois, que ela fica gravada contínua. Os travamentos não aparecem na gravação, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, esse cara, ele fez o seguinte experimento. Ele ferveu dois líquidos que tem algum nutriente. Em um frasco, o líquido permaneceu estéril, porque ele, ó, deixou o tubo totalmente fechado. E no outro, ele quebrou esse frasco, deixou ele em cima da mesa aberto, e aí apareceu bactérias nele. E aí o que ele fez? O formato do tubo que ele usou não permitia a entrada de bactérias, tá? Isso dificultava o contato dos micro-organismos com o caldo. Então, esse cara, ele fez vários experimentos com microbiologia, que é a área que estuda as bactérias e outros seres microscópicos, para provar que isso daí só é possível surgir vida a partir da vida, tá bom? Bom, pessoal, era isso então que eu tinha para falar para vocês hoje. Quero agradecer aí a atenção de vocês. Quem está com problema de travamento, assiste essa parte final na gravação. A live vai ficar disponível, gravada, e também vai ficar disponível no YouTube. E aí eu vou mandar a lista de exercícios lá para vocês, tá bom? Para quem não conseguiu acessar pelo GR8. Mas tentem aquele acesso que eu falei para vocês pelo navegador, tá bom? Alguma dúvida? Podemos ir? Entenderam? Beleza, então não deixem de fazer a atividade e de assistir a aula complementar. A presença, vocês mandam o nome completo e a turma por mensagem no Instagram do professor. Eu só aceito até quando a aula termina, tá? Eu olho o horário. Então a aula acabou agora, vai acabar agora 9h08 por aí. Quem mandar nome completo e turma depois das 10 já não aceito mais. Então quem está presente aqui, manda a mensagem assim que terminar. Tá bom? Diga, Sara, pode perguntar. No direct, pessoal, vocês vão no perfil do professor, aí vai em mensagem e manda o nome completo e a turma, tá bom? Pode, Carlos. A aula fica disponível no Instagram para você ver quantas vezes você quiser. Fica gravada no perfil, tá? Gente, alguma dúvida? Falem agora, porque eu vou encerrar. Isso, Sara. Não, na verdade não é que eles confundiam com átomos. Eles confundiam tipo assim, eles confundiam o fato de que a matéria viva surgia a partir da não viva. Mas conhecimento de átomo mesmo, no sentido literal, muitos ainda não tinham. Na Grécia Antiga eles já propunham, né, que a matéria era formada por pequenas unidades. Inclusive o nome átomo surgiu na Grécia Antiga. Mas esse cara da origem da vida a partir da coisa inanimada,
ele não considerou essa questão de átomo, até porque para ele isso não faria diferença, ele considerava que a origem mesmo, o surgimento. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui, Sara, só um momentinho. Sara, não entendi sua pergunta. Você digitou correto? Não entendi sua pergunta, Sara. O que era fortificado pela presença dos átomos? Pode, pessoal, podem sair da aula, eu só vou ficar respondendo aqui mais algumas perguntas, tá? Seria bom vocês ouvirem, mas quem quiser sair já pode sair, tá? Sara, explica melhor aí sua pergunta que eu não entendi, tá? Então, beleza. Acho que não tem mais dúvidas não, né? Qualquer coisa, Sara, você me... Ah, biogênese. É porque na sua mensagem apareceu aborígenes, por isso que eu não entendi. Deixa eu ler de novo então aqui. Não era fortificada não. A teoria da biogênese, ela não tinha nenhuma ligação com os átomos, não. Era uma coisa muito mais, como eu te falei, de origem mesmo. Não tem a ver com os átomos não, tá? Beleza? Tchau, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.